para ser feliz, chegando até você nesta linda noite de terça-feira, você nos acompanhando no programa ao vivo hoje, terça-feira, mas também nas reprises, na madrugada de quinta para sexta, na sexta-feira à tarde. Deus ilumine você, que a força, que a alegria, que a paz do nosso Deus estejam no teu coração, isso mesmo, no teu coração. Talvez você hoje esteja meio agitado, agitada, preocupado, preocupada com alguma coisa. Olha, confia em Deus, acalma o teu coração e saiba que a tua vida, a tua história, o que é importante para você está nas mãos de Deus. Deus é teu Pai. Então, respira fundo, sereniza o coração e confia em Deus, esse Deus maravilhoso que cuida de você. Esse é o programa Para Ser Feliz. Nós estamos retomando agora a nossa série de programas, refletindo sobre os vícios capitais, os pecados capitais. E hoje o tema do programa é o seguinte: como se proteger diante da inveja. O tema importante, o tema recorrente. Às vezes a gente é afetado pela inveja de alguma pessoa, no trabalho, alguma circunstância que a gente vive. Às vezes também a gente sente a inveja, né, e corre o risco de agir sugestionado por essa inveja, por essa sugestão que vem nos pensamentos, nos sentimentos, que quer nos levar a prejudicar os outros, a agirmos nos comparando com as pessoas, nos amargando, nos azedando por dentro. Como lidar com isso? O que a palavra de Deus, o que a Bíblia tem a nos ensinar? Gente, mas já introduzi o tema. Quero adiantar que esse programa, o programa Para Ser Feliz, talvez você que está chegando agora, é um programa que você faz acontecer. Esse primeiro bloco, o padre faz uma introdução mais rápida, mas a partir do segundo bloco é você que, através das redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, através do WhatsApp, você envia sua mensagem e o padre responde você aqui ao vivo, trazendo luz, trazendo bênção, trazendo a clareza espiritual da Sagrada Escritura para a tua vida. Mas eu quero começar esse programa já deixando aqui alguns abraços para alguns amigos muito especiais que eu tive a graça de encontrar nesses dias. Em primeiro lugar, vou aqui para a câmera 2 para ficar aqui até mais íntimo, né? Esse abraço, esse alô. Quero abraçar com muito carinho o José Ricardo Jacomel, lá de Blumenau, Santa Catarina, grande amigo. Um abraço a ele, a sua esposa muito querida, a Jéssica, sua filha, o Gabriel e a toda a sua família. O Gabriel que mora na Alemanha, veio visitar o pai aqui, junto com a sua esposa, com a sua filhinha. Deus abençoe toda a família Jacomel lá de Blumenau. Tive a graça de conhecê-los também lá em Santa Catarina. Quero deixar um abraço também para o pessoal da família Gauer, lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Também os conheci em Santa Catarina. Um abraço ao seu Jacó Gauer, a dona Maria, esposa do seu Jacó, a Alessandra, o Leandro, o Luciano e a netinha, a Maria Flor, que nasceu agora, nesse final de semana, se não me falha a memória, no sábado à noite. Parabéns, Deus abençoe. Olha só, também quero abraçar com muito carinho a Dona Páscoa, isso mesmo, é o nome dela, lá de Piracicaba. Que nome sugestivo, né? Fala da ressurreição de Jesus. A Dona Páscoa lá de Piracicaba. Também abraço com carinho a Maria Isabel, grande amiga, lá de Brasília. Maria Isabel Rocha, muita gente boa nos acompanhando, fazendo acontecer conosco aqui o nosso programa. E quero acolher com muito carinho também o querido irmão de comunidade, o Christian Lopes. Muito bem-vindo, Christian. Obrigado, padre. Deus... Eu que agradeço, mais uma alegria, uma bênção estar aqui com você, né, e ajudando com o meu ministério, ajudando o seu ministério. Estamos juntos. Obrigado, Christian. E ajuda muito, viu? Tenho certeza. É uma bênção ter você aqui também, brilhantando o nosso programa. E quero abraçar também a Ju Moraes, que talvez esteja nos acompanhando no seu período de descanso, né? Falei para a Ju, não vou te mandar nada do programa esses dias, para você descansar e se desligar. Mas é um presente, meu irmão, ter você aqui. E, Christian, falando hoje sobre a inveja. Vamos ser honestos, né, gente? Christian, você em casa, em muitas situações a gente acaba sendo afetado. Eu lembro que os mais antigos falavam, Christian, você deve ter ouvido isso, né? Acho que a minha avó falava, fulano tá com o olho gordo, né?
Sim. Talvez os mais novinhos nunca ouviram essa expressão, tá? Mas era uma maneira de falar, né? Que alguém olhou com inveja, que alguém concentrou uma energia negativa ali sobre você. É importante esclarecer sobre isso, né? Para o Christian, que já tem uma caminhada, que já ouviu com certeza falar sobre isso, mas você em casa, é importante esclarecer esse assunto. E olha, entender que não é que as pessoas vão jogar energias negativas sobre a gente e aquilo vai nos carregar e a gente vai andar para trás na vida. Ó, alto lá. Nada desses medos tolos, tá? É claro, se você não tem proteção espiritual, se você não caminha com Deus, se você não é uma pessoa que reza, que tem uma vida de oração, que busca se blindar espiritualmente, óbvio, também psicologicamente, que as maiores batalhas, elas começam na mente da gente, né? As tentações, a depressão, a ansiedade, os padrões negativos, os padrões ansiosos de pensamentos, eles começam no cérebro da gente. Mas se a gente se blinda no cérebro, no espírito e também nas emoções, a gente não tem que ter medo. E como a gente se blinda? Em primeiro lugar, vivendo na presença de Deus. Em segundo lugar, buscando sabedoria. A sabedoria que vem da palavra, a sabedoria que nos ajuda a lidarmos melhor com as tensões do dia a dia. E essa sabedoria vem da palavra de Deus, como eu falei. Essa sabedoria vem do hábito de refletir, de observar, de aprender com os próprios erros, de aprender com os erros dos outros. Essa sabedoria vem também da experiência de vida, né? Olha, muitas vezes a gente dá munição para os invejosos quando a gente fala demais. Outro ditado que a minha avózinha dizia, que Deus a tenha, avó de parte materna, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Era uma expressão dos antigos para expressar, para dizer que se você fala muito, você revela demais os projetos que ainda não estão concretizados, você está dando munição para os invejosos, né? Te invejarem ou desejarem algo ruim para você. E a inveja é um pecado capital, um dos 7 pecados capitais, segundo a lista do grande São Gregório Magno, e ela é muito pérfida, gente. Você vê na Bíblia histórias de invejas ali que terminaram muito mal. Caim matou seu irmão Abel por causa de inveja. O primeiro fratricídio da história, né? Da história bíblica, de maneira mais singular. José do Egito foi entregue pelos seus irmãos, vendido para os mercadores do Egito por causa de inveja. Por quê? Você conhece ali a partir do Gênesis capítulo 37, versículo 8, comecinho da Bíblia. Ele era bem quisto por seu pai. O pai tinha lhe dado uma túnica longa, bonita, né? E os irmãos ficaram com inveja. E ele foi lá para o campo levar comida para os irmãos. E lá os irmãos decidiram matá-lo. Mas um dos irmãos sensato disse, não o matemos. O vendamos, então. Primeiro deu a ideia de o jogarem em uma cisterna, né? Deixarem ali. Mas depois, em um outro lapso, venderam o irmão como escravo. Naquela época, infelizmente, era muito comum, né? Então, olha só, a inveja. Também o Evangelho Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 10, diz que os judeus, os fariseus ali, os mestres da lei, entregaram Jesus a Pilatos para ser crucificado por inveja. A inveja, ela faz um mal muito grande, ela nos leva a fazer um mal muito grande. E olha só, aqueles homens que entregaram Jesus a Pilatos, eles eram os padres da época, era a elite religiosa da época, eram homens de Deus, que viviam no templo dia e noite. Mas a inveja, ela nos cega, filho, filha. Ela faz com que a gente se compare demais com os outros, ela faz com que a gente se azede por dentro. A inveja é uma tristeza pelo bem do outro. Muitas vezes as pessoas assentem com relação a nós e nos prejudicam impulsionados pela inveja. Outras vezes também, é importante reconhecer, nós sentimos inveja. E não tem nada de errado em reconhecer isso. Ao contrário, eu acho que a pessoa tem que ser madura demais para reconhecer quando sente inveja. Porque é um sentimento humano que às vezes nos acomete. E reconhecer já é um grande passo para vencer a inveja, né? Às vezes a gente dá outros nomes, né?
a gente persegue as pessoas arranjando justificativas, a gente fala mal, por exemplo, tem uma pessoa que se destaca, vamos supor que eu fosse um tecladista, eu arranho meu tecladinho, mas nem se compara, né, a esse monstro que toca há tantos anos, que é o Christian, né? Mas vamos supor que eu tocasse, o Christian toca muito mal, como você já percebeu, né? Perfeitamente assim, e alguém falasse, nossa, o Christian é muito bom. E o invejoso, ele sempre arranja um jeito de alfinetar e dizer, não, ele não é tudo isso. Expondo um defeito, expondo uma fragilidade, né? Estou dando o exemplo aqui do teclado, mas isso se aplica a todas as áreas da vida da gente, né? Se aplica a muitas áreas. Então, quando a gente sente inveja, às vezes a gente dá outros nomes para a inveja. A gente usa o nome de justiça, né? Porque, eu estou fazendo justiça, o Christian não é uma pessoa boa, toca, mas não é tudo isso. Ou a gente dá o nome por exemplo, eu estou perseguindo porque aquela pessoa merece, ela é má, mas no fundo é inveja. E tem que ser homem de verdade, viu? Mulher de verdade, para reconhecer, eu estou sentindo inveja. Isso aí tem que ser homem. E isso é sinal de sabedoria e maturidade. Por quê? Porque você desmascara o mecanismo da inveja. Às vezes a gente sente inveja. Jesus foi traído por inveja pelos líderes religiosos. José do Egito, como eu disse, entregue por seus irmãos por causa de inveja. Às vezes a inveja começa dentro de casa, começa dentro da igreja. Mas olha, sabe o que é bonito olhando para a Bíblia? Filho, filha, não sei se o Christian já percebeu isso, Christian, que eu vou dizer, mas hoje eu estava ouvindo algo sobre a inveja e prestando atenção na Bíblia, por exemplo. Esses 3 exemplos. Dois exemplos, melhor dizendo. Jesus e José do Egito, que sofreram uma grande inveja. Você sabia que a perseguição que eles sofreram por inveja contribuiu para que o propósito que Deus tinha sobre eles se realizasse? Qual que era o propósito de Jesus? Por que ele se encarnou? Para morrer na cruz, morrendo na cruz, ressuscitar, e morrendo e ressuscitando, salvar eu e você, abrir as portas do céu. Então, a inveja dos fariseus, ela contribuiu para o bem do propósito de Jesus, Filho de Deus, que veio para nos salvar, né? E na vida de José, Deus tinha um propósito para José. Ele se tornou o vice-governador do Egito, a nação mais próspera da época. Os seus irmãos, a sua família estava morrendo de fome em Israel e foram lá no Egito pedir para ele alimentos, pedir para ele os mantimentos, e não o reconheceram porque ele estava ali com a indumentária egípcia, né? Então, quando a gente sofre a inveja, a perseguição, a calúnia, mas a gente permanece em Deus, Deus usa desse mal, Ele tira um bem maior e faz com que esse mal sirva para que nós alcancemos o posto que Ele quer nos dar, para que nós superemos o que nós precisamos superar, para que nós alcancemos os sonhos, as bênçãos, a graça dEle para a nossa vida e para que o propósito dEle se cumpra em nós, sabe? Mas olha, vamos aprender, nós entendemos aqui com a Bíblia o mal que isso faz, entendemos que Deus pode tirar um bem maior, mas existem algumas armas para a gente combater a inveja, filho, filha. Em primeiro lugar, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na Secunda, questão 43, ali nos artigos 5 em diante, Santo Tomás de Aquino ensina que a inveja era chamada de pecado justo. Olha só, não porque ela tivesse ligada à virtude da justiça, não, mas porque ela traz consigo uma justa punição, porque a inveja sempre gera tristeza. O invejoso é triste. O invejoso é um eterno insatisfeito. O invejoso, a invejosa são azedos, pessoas azedas. Eles não têm alegria em nada, sabe? E ele não está feliz porque ele não está triste porque ele não conquistou. Ele está triste porque o outro conquistou, né? Ele não quer conquistar o lugar dele, ele quer o que o outro tem. É uma tristeza pelo bem do outro, pelo progresso do outro. E a invídia do latim, gera essa tristeza. O invejoso fica cabisbaixo. O invejoso fica um constante insatisfeito e ele quer sempre alvos para descarregar o seu azedume. E Santo Tomás dizia que um dos principais, eu vou usar 3 aqui, atributos para a gente combater a inveja, em nós e nos outros, mas um dos principais meios de você, filho amado, filha querida, combater a inveja dos outros e sua, é a caridade, o amor, é amar como Deus amou e ama. Porque na caridade, a caridade não é invejosa, diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o hino à caridade,
Quem ama não sente inveja. Quem ama se alegra com o bem do outro. E quem ama também é como se tivesse um escudo. O coração da pessoa não está naquela malícia, naquele mal. Então a flecha do invejoso vem, mas não penetra o coração da pessoa. A caridade, o amor, é um escudo. Santo Tomás dizia que uma vez que a inveja causa tristeza, a caridade, o amor sincero, por sua vez, ele causa alegria. Uma alegria indizível, gloriosa, a alegria do céu, a alegria que não depende só das circunstâncias que eu e você vivemos, dos problemas, das lutas, não. Mesmo diante dos problemas, se a gente ama a Deus, se a gente se esforça para amar as pessoas, aqueles que estão do nosso lado, e amar muitas vezes os que estão mais perto, tá? Porque tem gente que trata todo mundo fora de casa bem, mas chega em casa vira um cavalinho. Tratando mal a esposa, tratando mal o filho, né? É preciso amar, porque, segundo Santo Tomás de Aquino, o amor gera alegria e a inveja gera tristeza. Então, 3 receitas, 3 passos para que eu e você, filho, filha, combatamos a inveja dentro de nós e a inveja que nós sentimos também, que as pessoas sentem com relação a nós e que lançam sobre nós, né? Olha, eu vou dizer já quais são esses 3 atributos, esses 3 passos. Mas eu tenho comigo que se as pessoas fossem ensinadas a lidar com esse sentimento, fossem ensinadas a lidar com essa comparação, com esse azedume, a gente seria tão mais feliz, a vida seria tão menos complicada, né? Quantos irmãos brigando por causa de inveja, quantos vizinhos que eram amigos brigando por causa de inveja, sabe? É a pessoa postando alguma coisa na internet que o outro acha que ele deveria ter e não tem, a pessoa já se ofende, né? Então, primeiro passo para combater a inveja, a caridade, o amor. A caridade não é invejosa, a caridade não se ensoberbece, é amar o outro. E mesmo quando o outro tem inveja de você, claro, não vai ficar se expondo, não vai ficar dando murro na cabeça da ponta de faca, né? Mas, como Jesus no alto da cruz, o que Jesus disse no alto da cruz? Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Eles o haviam entregado por inveja, mas ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o primeiro escudo contra a inveja dentro de si e a dos outros é a caridade, que perdoa, que vê com bons olhos, que tenta enxergar como Deus enxerga. Sem essa malícia, sem essa maldade, parece que tem gente que fica procurando motivo para brigar com os outros. Parece que tem gente que fica procurando motivo para desacreditar dos outros. Parece que tem gente que fica procurando motivo para ter uma sentença maliciosa com relação ao outro, maldosa confirmada. Fica sempre na defensiva. A caridade nos leva a olhar com bons olhos, sem sermos ingênuos, obviamente, claro, mas olhar com bons olhos, enxergar o outro como Deus o enxerga, com essa santa inocência, né? Dando ao outro o benefício da dúvida, acreditando que ele está agindo com bondade, né? Outra coisa que nos leva a evitar a inveja, sobretudo dentro de nós, é a virtude da humildade, dizia Santo Tomás de Aquino nessa mesma sessão que o padre citou. A humildade. Por quê? Tem que ser humilde, gente, para aceitar que Deus resolveu dar para o Christian esse dom, não para a Rosinalva, não para mim, não para os cinegrafistas, né? A gente podia tocar assim, eu elogio ao contrário, né? Monstruosamente como ele, mas Deus não nos deu esse dom, não é? Talvez Deus tenha dado dons para mim que não deu para o Christian, e assim sucessivamente. Então é preciso humildade. Humildade para reconhecer o meu lugar na hierarquia da existência, do tempo. Deus escolhe dar os seus dons para quem Ele quer. Talvez Deus deu a um amigo seu o dom de cantar, o dom de administrar, que você não tem. Mas é preciso ter humildade. Humildade para reconhecer o que Deus te deu, celebrar o que Deus te deu e desenvolver os talentos que Deus te deu. Não é uma humildade, filho, filha, que vai te levar a ficar sempre na mediocridade, na média. Ai, tá bom, é assim mesmo. Não. Você vai lutar para progredir, para superar suas fragilidades, inconsistências, defeitos, mas confiando em Deus, aceitando a realidade, que talvez você nunca vai tocar como Christian, você nunca vai fazer tal coisa como tal pessoa. E para que se comparar tanto, né? A comparação é pérfida. A comparação muitas vezes está na raiz da inveja e da tristeza que a inveja gera. Então, humildade para reconhecer quem eu sou. Humildade para celebrar o que o outro é.
Evagrio Pôntico, um autor cristão do século IV para o V, ele dizia que a gente vence a inveja quando a gente tem a humildade de entender que no intercâmbio de dons espirituais da igreja, o dom do outro também é meu. A carta de São Paulo aos Coríntios diz que na igreja Cristo é o cabeça e todos nós somos membros. O dom do outro, quando eu assumo, quando eu celebro, quando eu festejo, reconheço, elogio, ele também é meu. Ele também me edifica, sabe? E às vezes a gente toma como afronta o fato da pessoa se destacar. Tem muita gente que não tem maturidade para celebrar os nossos sucessos. Eu não posso partilhar o meu sucesso com todo mundo, infelizmente, e me dói. Por quê? Porque a pessoa vai se doer pelo fato de eu estar progredindo. Inveja, imaturidade. Isso apequena demais a vida, os relacionamentos. Às vezes no casamento, a esposa tem inveja do marido, ou o marido tem inveja da esposa que ganha mais, que se destaca, que tem uma profissão melhor. Talvez ela tenha essa profissão melhor, marido, porque ela lutou mais que você. Enquanto você estava sentado assistindo o jogo, enchendo essa barriga gorda aí de cerveja, ela estava estudando para concurso, ela estava fazendo faculdade, né? Então, às vezes a gente inveja por maldade, mas a gente não pergunta para o outro: o que você fez para chegar ali? Me ensina a prosperar também. Me ensina a me tornar mais sábio, mais inteligente, mais versátil também. Sabe? Então, às vezes a gente inveja, mas no fundo, a gente está colhendo o que a gente plantou. Talvez a tua esposa, repito, saía de madrugada, estudava para concursos, lia livros, fez cursinho, passou numa faculdade, passou num concurso federal, e você lá assistindo jornal, você lá assistindo jogo, enchendo o pandu de cerveja. Então é preciso reconhecer onde você errou e aceitar com humildade, celebrar o esforço dela, né? Então a terceira arma contra a inveja é a humildade. E a segunda, desculpa. E a terceira agora e última arma, tem um livro muito bonito que se chama O Poder Oculto, foi traduzido assim para o português, né? O Poder Oculto da Gentileza, do padre Lawrence Lavzik, se eu não me engano o nome dele. Esse livro dizia que a gentileza é uma virtude que faz a gente querer o bem do outro, que faz a gente agir com benevolência, né? É uma arma, a gentileza, contra a inveja. Porque a gentileza, ela leva você a se antecipar nesse sentido de servir, de querer bem, né? Filipenses 2:3, aliás, que cada um de vós se considere menor que o outro, né? Eu não lembro se é o versículo 3, mas é no capítulo 2 do Filipenses ali que vai seguindo o discurso da kenosis, né, do esvaziamento de Jesus, que era Deus e se fez homem para ser igual a nós em tudo. Mas a gente tem que se considerar menor e ter essa gentileza que nos leva a servir. Às vezes nós somos invejosos, e a inveja nos dói por fruto do nosso orgulho. Às vezes a gente se acha perfeito demais, bom demais, sábio demais. Como que eu posso, não? Eu que sou tão bom, Padre, tão perfeito, sei, ó. Como eu que sou tão perfeito não conquistei, o meu irmão conquistou. Calma, humildade, gentileza, caridade. Combata a inveja dentro de você e combata a inveja também que vem dos outros. Falando menos dos seus projetos, sendo mais discreto, rezando mais. Não fique se gabando, se esbanjando. Sabe, tem gente que gosta, a pessoa tem 40, 50 problemas por dia, mas ela só posta a hora que ela está no restaurante comendo a comida boa, como se não tivesse problema, né? E aí o outro compra e a pessoa fica essa autopromoção, às vezes, insensata, né? Enfim, combatamos a inveja. E sem medo também. Vamos invejar, vamos destruir. Não, esteja em Deus, se blinde em Deus emocionalmente, psicologicamente, com a oração, com o autoconhecimento, com boas leituras, com a leitura da Escritura, e tenha certeza que nenhum mal vai te atingir se você estiver firmado na rocha que é Jesus. Brevíssimo intervalo, olha, não sai daí. Dentro de pouquíssimos minutos a gente vai estar de volta. E eu quero, nesse segundo bloco, receber tua mensagem via Instagram, Twitter, Facebook, muita coisa boa, WhatsApp também. A gente vai conversar e o padre vai responder a sua pergunta aqui ao vivo no programa Para Ser Feliz. Se você acompanha, óbvio, na terça-noite. Rapidinho, estamos de volta. De volta com o programa Para Ser Feliz, hoje falando sobre como se proteger da inveja. E olha, nós conversávamos aqui nos bastidores, né, Christian?
E o Padre Jonas na Canção Nova, o Christian também é membro da Canção Nova, gente, no segundo elo, né? O Padre Jonas na Canção Nova nos ensina uma receita infalível, né, Christian? Nós conversávamos para a gente combater a inveja e essa tendência natural, né? Parece que existe um Caim dentro de nós, né? Muitas vezes essa concupiscência, não é tendência natural, essa má tendência, né? Que às vezes nós temos de perseguir os irmãos, de perseguir quem está mais perto, né? E resuma para nós aí, em 3 palavras, Christian, essas 3 sentenças que o Padre Jonas nos ensina na Canção Nova. O padre, ele dá o exemplo, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Ele fala que temos que pensar bem de todos, falar bem de todos e querer o bem de todos. Acho que isso... Eu faço esse exercício de buscar sempre. Eu vejo que nós precisamos exercitar para que isso se torne natural. Né? Então, lógico que não é fácil, né? Mas é como se... É legal a gente escrever essa frase, espalhar em lugares, na pendurar no espelho do banheiro. Né? Porque aí a gente vai sempre pensar se tem alguma coisa que a gente... Que é justamente isso que o senhor falou. Range dentro de nós, né? Essa crítica, né? Nós temos uma tendência a ser crítica. É uma mudança de mentalidade, né, Christian? A palavra conversão vem do grego metanoia, quer dizer mudança de mentalidade. Porque a gente tem uma tendência a ser crítico demais, né? Crítico com os outros, e às vezes a raiz é essa inveja, essa insatisfação, né? Então, pensar bem de todos, querer o bem de todos e falar bem de todos. Está aí a receita do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, infalível para a gente aplicar. Obrigado, Christian, por essa contribuição. E olha só, Christian, você comentava comigo também que você está fazendo um trabalho através do YouTube. Qual que é o seu canal no YouTube? Partilha aí com a gente, para quem está em casa poder ir lá, se inscrever, conhecer o seu trabalho também com músicas instrumentais, não é, que ajudam o povo de Deus a rezar. Partilha com a gente o endereço então do seu canal, filho, por gentileza. O endereço é YouTube/Christian Lopes. youtube.com/Christian Lopes. Christian com N, né? Isso, com N sem H. Sim, ótimo. E foi uma inspiração de criar um canal com músicas, na verdade são fundos musicais para oração. Sim. Então são músicas que justamente não é para você ouvir, é para você falar com Deus e ouvir a Deus. Então é aquela música de ficar de fundo mesmo, não é para você aumentar o volume. Sim. Né? Para relaxar, para rezar. Tem até uma minha lá, viu? Que o Christian fez uma versão muito bonita da canção. A Vitória Vem Pela Manhã, que muitos chamam de Nunca Te Abandonará, mas não é esse o nome da canção. Legal. Então, youtube.com/Christian Lopes. Christian Lopes. Tá certo. Padre também, eu também tenho um canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Você se inscreve, tem homilias, tem as minhas canções, clipes, pregações, conteúdos exclusivos lá para o canal. Vai lá, se inscreve também, deixa o seu like. Nós, evangelizadores, a igreja, nós temos que estar no YouTube. Muitos membros da Canção Nova têm canais no YouTube. Thiago Marcon, tem muita gente boa, Ana Lúcia, com canal lá no YouTube. Se eu não me engano, o Thiago Tomé também tem. Você pode ir lá se inscrever também no canal no YouTube dos meus irmãos aqui da Canção Nova. E olha só, vamos mover nesse segundo bloco. Você vai enviar sua mensagem. Estou te convidando, né, filho amado, filha querida? Envia sua mensagem via Instagram. Vai aparecer aí na sua tela, se já não estiver aparecendo. Segue aí também, envia sua mensagem, ou também pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. A Jonas já vai preparar aqui perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp, eu também respondo aqui no direct do Instagram, e eu já peço que se você mandar aqui para o meu Instagram, alguma mensagem, alguma pergunta que seja confidencial, por gentileza, no começo da frase, você escreva, se possível, em caixa alta, confidencial, porque às vezes já aconteceu de a pessoa colocar no final e o padre lê no ar, falando o nome, né? Então tem gente que quer manter a confidencialidade, então você já escreve no começo, certo? Olha só, quero mandar um abraço para os queridos filhos e filhas que enviam as cartinhas para nós. A Maria Isabel Rocha, que me enviou uma cartinha lá de Brasília, Deus abençoe. Também essa carta aqui da Ildeci de Oliveira Freitas, Riacho Fundo, lá no Distrito Federal também, Brasília. Riacho Fundo é Distrito Federal, né? Não sei se é um bairro de Brasília ou se é uma cidade satélite ali. Obrigado, querida, pela sua carta, por você ter enviado a sua carta. Vilma Aparecida Carneiro, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, obrigado pela cartinha. Estou rezando por você, filha, pelas suas intenções. A Thalita Siqueira Leite ainda, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, enviou um cartãozinho lindo de Natal.
que enviou mensagem aqui para nós, rezo pelas suas intenções, e também ainda a Eliane Batista Guedes Gomes, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Rezo por todas as intenções, eu faço questão de ler as cartas, claro, não consigo ler sempre quando chega, às vezes dá um tempinho, mas eu as leio, rezo uma missa ali, faço uma intercessão por aquelas cartas, pelas pessoas que as enviaram. Muito obrigado. E olha, esse também é o momento de nós falarmos dos produtos de evangelização. Já vi que tem algumas mensagens, pessoas sofrendo com ansiedade. Eu tenho indicado esse livro, quero indicar mais uma vez para você que talvez está chegando aqui no programa Para Ser Feliz hoje, na Canção Nova hoje, o meu 6º livro, que é esse aqui, o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. 5 segredos para superar o mal do século em Deus. Tem pesquisas científicas, tem Bíblia, tem testemunhos, tem oração. Esse livro vai ajudar você, com certeza, a combater esse mal do século. É claro, é importante você seguir o que ele propõe, não é? As orações, as dinâmicas. loja.cançãonova.com, você acessa, você adquire esse livro, também o livro Curar e Restaurar o Masculino, que está aqui à minha esquerda também, livro branco, que foi feito para ajudar os homens, o vestuário da Canção Nova, camisetas lindas, loja.cançãonova.com, você acessa e descobre os nossos materiais. E também quero falar com você, sócio evangelizador da Canção Nova. Muito obrigado, você que tem contribuído. A Canção Nova é uma obra linda, gente. Evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, sustentada, impulsionada, motivada pela doação dos sócios evangelizadores, que mensalmente contribuem com essa obra de Deus, fazendo a doação que lhes é possível, não é? Talvez é momento hoje de você se tornar um sócio e contribuir mensalmente com a Canção Nova para continuar impulsionando essa missão linda, essa evangelização que a Canção Nova faz 24 horas por dia, falando de Deus, levando paz, esperança, restauração para os lares, também promovendo ações sociais. Nós temos obras sociais. Acesse clube.cançãonova.com e se torne um sócio dessa obra, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Olha só, quero também abraçar o Fernando Marques, que está lá em Poços de Caldas assistindo, seu pai Gaspar, sua mãe Maria, Andressa, sua esposa, também lá em Três Pontas, muita gente boa nos acompanhando, Minas Gerais, né? Deus os abençoe. Olha só, um abraço também a Mariana, que está nos acompanhando. A Mariana é a nora do senhor Jacó Gauer, lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, junto com seus pais Júlio e Rosane, que estão acompanhando, que são os avós aí da Maria Flor, que nasceu no sábado. Que legal, Deus os abençoe muito. E olha, já recebi a primeira mensagem. Já está dizendo aqui, padre, não fale o meu nome, por favor. Melhor assim, viu, filha? Já entendi aqui, né? Uma mulher. Padre, não sei o que fazer com medo de viajar de avião. Sou uma pessoa ansiosa, muito medrosa. Todas as vezes sofro por antecipação. Por exemplo, sexta-feira eu vou viajar e já estou sofrendo, pensando nas turbulências que podem dar. Sempre viajei de avião e era super tranquilo. Primeira vez que eu viajei, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 25. Porém, em 2019, eu peguei um voo que deu uma turbulência horrível e desde então isso me traumatizou. Quando acende o alerta do cinto de segurança, já fico muito aflita. Filha, muitas pessoas acabam vivendo esse tipo de coisa, sabe? Acabam desenvolvendo aquilo que nós chamamos de fobias, né? Existem as fobias específicas, né? Por um lugar, por um animal, pelo avião. Existe a agorafobia, existem os transtornos específicos, como o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, a TAG. Um infinito número de gêneros ali de transtornos associados à ansiedade, né? Mas cada transtorno é desencadeado por aquilo que nós chamamos de trigger, né? Dos gatilhos, que tem a ver com traumas, com coisas não resolvidas dentro de nós, tem a ver com muitos fatores. É aquela descarga excessiva de adrenalina, né? Que é lançada na suprarrenal, que faz com que o nosso organismo trabalhe acelerado, hiperventile, falta oxigênio no cérebro. É uma junção de fatores. Mas olha, a boa notícia é que a oração ajuda demais. A meditação ajuda demais. Eu não sei se você já ouviu falar na TCCI,
que é a terapia cognitivo-comportamental, focada na insônia e também focada na ansiedade, né? Geralmente se usa a TCCI, que ela trabalha a insônia, mas trabalha também a ansiedade, que é um desdobramento da teoria da terapia cognitivo-comportamental dentro da psicologia, que ajuda demais também a trabalhar com esses medos específicos, né? Talvez você pudesse fazer uma boa terapia, mas também rezar mais esse medo, né? A palavra também meditar, né? Tem momentos de meditação, de descanso, mas a palavra de Deus, ela nos apresenta tantas citações lindas que nos ajudam a vencer o medo. Por exemplo, quero deixar uma para você, filha. Salmo 27, versículos 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ainda que os malvados avancem contra mim, não temerei mal algum. Ainda que um exército se acampe contra mim, mesmo assim não temerei, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Talvez você precisa, talvez não, te dou a sugestão, reze o Salmo 27 todo dia e entre no Salmo, no avião, aliás, repetindo esse Salmo. O Senhor é minha luz e proteção, a quem eu temerei? O Senhor é a proteção da minha vida, diante de quem eu tremerei? Sabe? E também o momento de cura interior, às vezes o Espírito Santo precisa vir agir ali na área do seu cérebro que startou esse estímulo, né? É como se a amígdala, essa parte do cérebro reptiliano, interpretasse uma ameaça constante, né? E descarregasse essa resposta de luta ou fuga, e você fica agitada, ansiosa. Mas dá para trabalhar, oração, terapia, talvez um bom profissional que vai te receitar um remedinho para você tomar, talvez ali dentro do avião, né? Um calmante, mas tudo com o psiquiatra, com a posologia certa, nada de loucura, né? Mas dá para trabalhar, contornável, viu, querida? Muita paciência com você também. Olha só, temos mais uma mensagem aqui, confidencial pelo meu Instagram. Padre, sua bênção. Como se libertar de medos irracionais, que quando surgem me deixam péssima? Peço sua oração para me libertar desse mal que me persegue há tanto tempo, desde os 16 anos. Hoje ela já tem bem mais que isso, né? Bem mais que 16. Olha só, medos irracionais. O que você chama de medos irracionais? Eu entendi o conceito, né? E dentro da psicologia hoje, essa terminologia, né? Os medos irracionais, os pensamentos catastróficos, ela é muito bem explicada. E eu gosto muito de estudar isso. Às vezes a gente tem padrões de pensamentos catastróficos. É um transtorno que pode ser ali gerado por isso, o gatilho, o trigger é a ansiedade. Muitas vezes também nós desenvolvemos padrões de pensamentos acelerados e de medos irracionais. Olha, eu gosto muito daquela frase do Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, na qual ele disse, aquele livro imenso, né? Mas uma frase me chama muita atenção, que o campo de guerra no qual o diabo e Deus guerreiam é a mente humana. É na mente da gente que começam as maiores batalhas espirituais, óbvio, mas também as batalhas humanas, sabe? Por isso que a gente tem que blindar a nossa mente, filha. Você pediu confidencialidade, eu não vou dizer o seu nome, mas a gente tem que aprender a blindar a nossa mente, sabe? Sobretudo numa época como essa de pandemia, né? Os padrões de pensamentos catastróficos. Ai, meu Deus do céu, eu vou pegar Covid-19. Ai, eu vou morrer. Eu vou para o respirador. Nossa, eu estou grávida. Como é que vai ser a gravidez? Como é que vai ser o parto? Ai, eu não vou engravidar. Ou eu estou grávida. Vai dar certo ou não vai? Ai, meu Deus do céu, eu vou perder o emprego. Jesus já nos deu a receita. Evangelho de Mateus. Viver um dia de cada vez. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6, né? Viver um dia de cada vez. É preciso lutar, filho amado, filha querida, para viver um dia de cada vez. E é preciso blindar a nossa mente. E como a gente blinda a mente? Em primeiro lugar, reconhecendo que esse campo de guerra que é a mente, aqui começam as boas resoluções e aqui começam as más resoluções. Aqui começam as tentações, que vêm com pensamentos, uma sugestão mental. Olha, sua vida não vale a pena. Olha, você não é bonita o bastante, por isso que teu marido te largou. Olha, você não é bom bastante como teu irmão, sabe? E a gente às vezes vai aceitando essas sugestões da tentação. Então é preciso, em primeiro lugar, rezar. Todos os dias quando eu acordo, eu não consigo, às vezes eu esqueço, eu sou honesto, mas eu tento sempre
começar o meu dia assim, pedindo o sangue de Jesus. Eu faço o sinal da cruz assim sobre a minha testa e peço que o sangue de Jesus venha blindar os meus pensamentos. O sangue de Jesus venha blindar. Eu consagro a minha mente, o meu pensar ao sangue de Jesus. Todas as manhãs eu tento, né? Nem sempre eu lembro, mas é uma sugestão. É preciso pedir ao Espírito Santo também, ter aquele momento de oração. Eu já ensinei aqui, tem lá no meu canal no YouTube também, a oração do banho de regeneração no Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo sobre a mente, que venha desarmar os gatilhos de medo, de ansiedade, de catástrofes, né, de pensamentos catastróficos. A espiritualidade ajuda muito, mas além da espiritualidade, uma coisa que ajuda muito, você já usou o termo, medos irracionais. Se eles são irracionais, eles não são lógicos, eles não têm aplicabilidade prática, eles não existem. São coisas que a mente da gente cria. E eu preciso dizer, filho, filha, a mente da gente tem uma criatividade para criar. Como tem? A gente inventa muita coisa, a gente sofre por deduções. Vamos supor que eu estivesse aqui nesse estúdio, tem 3 ótimos profissionais, aqui o Valdir, o Leozinho, nosso outro querido irmão aqui na câmera 3. Se eu criasse um cenário hipotético, não, eles não gostam de mim, eles estão pegando as piores imagens. Eu percebi, a hora que ele chegou, por exemplo, um dos cinegrafistas, né? Quem trabalha comigo está perdido, né, Cristian? A hora eu uso o Cristian, a hora eu uso o cinegrafista como exemplo, mas é quem está mais perto, né? Para ajudar ali o recurso pedagógico do exemplo, da exemplificação. Mas enfim, se eu encanasse, eu vou usar essa terminologia, que esses meus irmãos estão me boicotando, pegando imagens ruins, não gostando de estar aqui, eu vou criando um mundo imaginário, e o que vai acontecendo? Esse pensamento, essa crença que eu alimento e que eu internalizo, ela gera uma resposta emocional e comportamental. Eu posso me tornar ríspido com eles, eu posso me tornar inseguro aqui apresentando o programa, eu posso ficar retraído, eu posso ficar com raiva ou ansioso e isso atrapalhar o meu raciocínio. Então, às vezes a gente, para vencer os medos irracionais, a gente precisa de um banho de de sensatez, de verdade, de realidade. Por isso que um recurso é essencial, a partilha e a transparência. É um princípio de vida na Canção Nova, o Padre Jonas nos ensina. Na Canção Nova é um princípio de vida, é uma regra de vida. Se eu estou cismado com o Christian, eu tenho como por obrigação, pela opção que eu assumi de ser Canção Nova, de procurar o Christian e conversar. Christian, olha, eu achei que aquele dia você não estava à vontade comigo, tal. E ele vai me dizer. E às vezes, quando a gente faz isso, é tão libertador que eu vejo que não tinha nada a ver. O Christian nem estava pensando em mim. Às vezes ele estava sentindo uma dor na barriga, um mal-estar, ou teve um desentendimento com um amigo antes de chegar aqui, né? E ele, não, padre, eu estava mais assim porque eu não estava bem, sabe? Então a gente tem que conversar, tem que trazer luz àquilo que está na escuridão na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, porque senão a gente vai criando, inventando. E tem gente que tem uma criatividade que dá medo, sabe? Tem pessoas que têm facilidade de inventar as coisas, de criar cenários hipotéticos. E, ai, fulano não gosta de mim. Ai, meu marido ficou assistindo o jogo porque no fundo eu não sou boa, porque eu não sou bonita. Nada a ver, minha filha, desencana. Porque senão você vai acreditando nisso e isso vai gerar uma resposta. Aí você está tratando o marido mal, aí você está desconfiada de tudo, aí você está brigando, e isso vai impactar a sua relação. Então, é preciso um banho de sensatez às vezes. A conversa também ajuda, como eu falei, a partilha, a transparência. Marido e mulher, por exemplo, precisam sentar e conversar. Pai e filho precisam sentar e conversar. É difícil, precisa ter humildade, porque a gente é orgulhoso, a gente quer estar por cima sempre, né? Precisa de humildade. Olha, filho, o pai está percebendo que você está assim. O pai fez alguma coisa para você? O que custa conversar, gente? Às vezes, a distância vai se estabelecendo entre nós, porque nós vamos deixando os ruídos de comunicação entrar. Quem estuda a teoria da comunicação sabe o que eu estou falando. A gente vai deixando os ruídos de comunicação entrar, as deduções. O marido encana que a mulher está achando isso, só que a mulher não está nem achando aquilo, está achando outra coisa. E a mulher encana com o marido, e a distância vai se estabelecendo, e onde há esse espaço, esse ato, a tentação, o medo, as angústias acontecem, né? Então é preciso enfrentar os medos irracionais e colocar um pouco mais de racionalidade neles, né? Enfrentá-los e colocar sensatez também. Olha só, vou chamar aqui uma mensagem via WhatsApp. O Instagram não para, graças a Deus, mas não vai dar para responder todo mundo, claro, muita coisa chegando.
Mas vamos lá, pelo WhatsApp que chegou para nós, a nossa equipe, graças a Deus, tem o cuidado de não veicular o telefone da pessoa, o número, claro, né? Padre, boa noite, sua bênção. Eu canto na igreja católica. Estou sempre em busca de melhorias. Sou até perfeccionista no meu servir. Um músico que não é perfeccionista é difícil, né, Cristian? Acredito que devemos dar o nosso melhor para Deus, mas sinto alguns olhares, até comentários da minha pessoa. Como não me deixar abater por tais pessoas? Olha só, muito interessante a sua pergunta, uma vez que a gente está falando sobre inveja. É claro, filha, que você tem que buscar excelência. E quem toca e canta na igreja tem que buscar ser profissional, tá? Me perdoe, eu não devia nem usar esse termo, mas eu vou usar porque eu sou padre que celebra a missa, né? Dá uma raiva quando você vê que o Ministério de Música na missa está fazendo nas coxas, não tem ensaio. O cara está tocando em lá, o outro está tocando em si, sabe? Os violões, às vezes, afinados diferentes, né? Acontece, tem que ter ensaio, tem que ter excelência. Mas cuidado para o seu perfeccionismo também não se tornar um peso e uma coisa impraticável. Porque, por exemplo, o Christian que está tocando aqui na televisão, que é um profissional, ele tem um nível de exigência e precisa ter. Mas a pessoa que está tocando numa capela lá no interior, ela não vai ter a estrutura que o Christian tem, ela não vai ter o tempo que o Christian tem para isso. Então, é cobrar uma excelência, mas dentro dos padrões possíveis, passíveis de serem alcançados, né? Mas não é para fazer de qualquer jeito. E filha, você tem que pagar o preço de querer fazer bem feito para Deus, né? Paga o preço, claro. Não fica se expondo, nem todo mundo te vê assim, nem todo mundo te interpreta dessa forma. Se tem alguém que é assim, tenta fazer o seu melhor e reza muito. Trabalha o amor próprio em Deus, a partir do amor infinito, incondicional de Deus por você, para que isso não determine a sua maneira de ser também, não te influencie demais, né? Quero chamar mais uma mensagem via WhatsApp. Estou com uma boa aqui pelo Instagram, mas eu quero pedir mais uma para a Joana, nossa diretora. Enquanto eu tomo um pouquinho de água, a canção nova aqui, a Joana vai veicular uma mensagem para nós. Padre, boa noite. Sinto que a minha sogra, olha, é tenso esse relacionamento. A gente brinca falando de sogra, né, e nora, mas é tenso por natureza esse relacionamento, salvo algumas exceções, obviamente, porque é interessante, né? A nora, ela é uma outra mulher, é uma outra mãe entrando na vida do filho, né? Estou usando a terminologia psicológica aqui. E para a mãe é muito difícil, porque a mãe educou o filho de um jeito, cozinhou de um jeito, passou de um jeito, né? E se a mãe não for muito sábia, se a nora não for muito madura, vai dar choque, porque cada uma vai pender para o seu lado, né? Será que, padre, boa noite, sinto que minha sogra tem inveja da minha família, porque ela não teve um casamento saudável. Será que isso pode acontecer mesmo, padre? Pode acontecer, sim. Talvez a sua sogra não teve um casamento saudável e ela não tem maturidade para separar as coisas, né? E acaba projetando sobre o seu casamento ou projetando a insatisfação dela. Mas olha, Jesus no alto da cruz disse para aqueles que o entregaram, disse para Deus a respeito daqueles que o entregaram por inveja: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não sabem. Então Jesus agiu com extrema caridade, extrema humildade, extrema gentileza, as 3 armas que o padre falou. Então reze pela sua sogra, tente ser boa para com ela, mas também não seja tola, né? Não fique expondo demais detalhes aí, não fique dando munição para invejoso, né? Não fique expondo demais os detalhes que não precisam ser expostos, né? Coloque limite também quando as coisas estiverem excessivas e peça a Deus em oração sabedoria. Porque você pode conquistar a sua sogra também. Todo invejoso é também um ferido carente, né? Se você a conquista, você não vai ganhar uma inimiga no seio da sua família, você vai ganhar uma mãe, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas difíceis, tá? Às vezes a gente é muito orgulhoso, dodói, se acha o máximo, todos têm inveja de mim. Será mesmo? Né? Então a gente tem que aprender a lidar com os haters, né, na internet, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas temperamentais, com os invejosos, com os medrosos. Existe também um propósito de Deus, um crescimento emocional e espiritual que vem no pacote, né? Enfim, recebi uma mensagem aqui: padre, não quero ser identificada, aqui no meu Instagram. Minha sogra, outra da sogra, minha sogra não gosta de mim, não sei porquê, nunca fiz mal a ela, sempre que me vê vira o rosto, me trata mal, sinto a indiferença, mas já com a outra nora é amor e carinho, atenção, sendo que a outra nora dela não dá muita atenção. Por que ela me trata assim, padre? O que devo fazer? Trato da mesma forma? Não.
Você não deve tratar da mesma forma, porque se você está assistindo aqui, você tem um coração cristão, e o cristão não paga na mesma moeda. O cristão não joga gasolina no fogo, ele joga água. Gasolina vai gerar um incêndio, a água apaga, é o contrário do fogo. Não pagueis o mal com o mal, diz a carta aos Romanos. Você vai amá-la, você vai rezar por ela, mas também não deixa, reza, pede para Deus te dar sabedoria para você, filha. Não deixar isso te abater demais, né? Porque acontece mesmo, infelizmente isso acontece, eu vejo acontecer. Ela tem as razões dela. Agora, se ela vê que você está comprando isso, se ela vê que isso está te abatendo, ela vai ter o propósito dela, né? Ela vai ter o que ela queria, e não é isso que você quer, ficar vulnerável demais. Então a trate com respeito, seja social com ela, né? Seja social, diga o que tem que dizer, mas também não parta para o ataque, porque você não pode querer como inimiga a mãe do seu marido, né? Porque você já começou a perder, sabe? Se ela não gosta de você, o problema é dela. Agora, se você começar a não gostar dela e querer que o teu marido fique do teu lado e que ela vai querer que o filho dela fique do lado dela, vira uma confusão, né? Vive em paz. Às vezes é melhor engolir um sapo do que viver numa guerra constante, né? Aí ela vai ver, eu também sei lutar. Luta com as armas certas. Não joga gasolina no fogo. Joga água, tá certo? Última mensagem aqui, via WhatsApp. Nós estamos também numa live que deu até uma travadinha, viu, Rose? Sempre transmitindo na live aqui para quem não pode acompanhar. Quando vou à igreja, meu esposo não vai. Eu me entristeço vendo as famílias na missa. Não os desejo mal, só queria ir em família. Isso é inveja? Como evitar esse sentimento? Olha, é muito tênue a linha que separa esses dois sentimentos, né? É natural você olhar para as famílias e desejar, almejar viver aquilo ali, até rezar na missa, por que não? Senhor, toca o meu marido para que um dia ele venha comigo. Isso não é pecado, né? Natural. Mas agora, se você começar a sentir uma tristeza porque os outros estão felizes e querer que todo mundo fique infeliz porque você está infeliz, isso é inveja, é um pecado. E a gente tem que combater com a caridade, com a humildade, com a gentileza e, sobretudo, com a oração, né? Quem reza pelo outro que o inveja ou de quem ele tem inveja, está invejando muito mal, né? Está enfraquecendo a inveja. Enfim, eu vou dar a bênção aqui e esse último bloco, veja bem, esse último bloco se você vê na terça-noite, ao vivo, temos a adoração ao Santíssimo, meia hora diante de Jesus, fantástico, você não pode perder, tá? Fica aí. Agora, se você acompanha na reprise, a gente se despede por aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, filho, filha, vossa família, os objetos de cunho devocional que vós apresentais, que desça sobre a água para que se torne um sacramental, sobre as suas intenções, te libertando dos medos, dos maus pensamentos. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Você na terça-noite continua aí para acompanhar a adoração ao Santíssimo e você na reprise, Deus abençoe. Permaneça firme com os olhos fixos em Deus, que nenhum mal vai te atingir. Deus o ilumine. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Eu sei, teu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador, sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir,
Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar de todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu sei, eu não pertenço a este mundo. Tenho fome e sede do Senhor, alimento que vem do lugar que eu sou. Treme o meu ser e teme o meu viver. Eu sei, tu és o meu Senhor, da minha vida és o Salvador. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. O que significa buscar as coisas do alto, filho, filha? É não se deixar dominar por esses sentimentos mesquinhos, não se deixar dominar por sentimentos mundanos, pecaminosos, tais como o desejo de vingança, tais como a inveja, tais como o orgulho, a prepotência, a vaidade. Às vezes nós estamos nos debatendo demais, filho amado, filha querida, em coisas da terra, em coisas mundanas, em sentimentos feridentos, em vingança, em desejo de pagar o mal com o mal. Mas o Senhor nos chama a buscar as coisas do alto, a vivermos uma vida escondida nele, porque nós precisamos morrer para isso que é mundano, que é carnal, morrer para a inveja, para a vaidade, para o orgulho, para a vingança, para a prepotência, para a maledicência, para as discussões, para as brigas, para as divisões dentro de casa. É apagar o fogo com água, não com gasolina. Gasolina vai gerar um incêndio maior. É ser o contrário do ódio, da divisão, é ser uma pessoa de paz, buscando as coisas do céu, é estar tão imerso em Deus, imergido, imergida no Senhor, que as coisas da terra vão pouco a pouco deixando de me atingir tanto, e eu vou incorporando esse pensar bem de todos, querer bem de todos, falar bem de todos. Enfim, dá-nos essa graça, Senhor, de vivermos imergidos em Ti, buscando em tudo as coisas do alto, buscando em tudo fazer a Tua vontade. Senhor, eu rezo nesse momento pela Roberta e a Beth, que estão lá em Brasília, que são a tia e a prima do Alexandre, o nosso técnico aqui de som hoje, que estão acompanhando. Rezo, Senhor, por todos os
os que estão conosco, o Gaspar, a Maria, a Isabela e a Tiffany, nos acompanhando lá em Poços de Caldas, pelo José Ricardo Jacomel, Senhor. Rezo por ele, por toda a sua família. Rezo, Senhor, por todos que enviaram mensagens para nós aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Quero rezar, Senhor, nesse momento, por cada filho e filha que está aqui conosco, pela Darcinha Costa, a Marta Beatriz Freitas, a Monique Ribeiro, a Tainara. Rezo pela Lele Gouveia, a Valéria Ribeiro, Senhor, a Samanta Zanotti, o Miller Alves, a Márcia Aparecida, a Ivanir Requintada, a Jamile Santos. Rezo pela Loiara Rodrigues, pela doutora Rávila Cavalcante, a Juliana Risse, a Dircineia Pereira de Souza, o Francisco Fernandes, a Fátima Nakano, a Juliana Oliveira, a Denise Vasconcelos, o David Marçal. Rezo por ele, pela sua profissão, que é uma profissão exigente, a Laís de Lamare, a Fátima Moraes, a Linara, a Michele Borges, a Dorothy Pereira, a Bruna Alves, a Nilceia da Silva, a Gabriele Link, o Marcos Vinícius, a Júlia Diakov, a Keilane Silva, a Suelen Albuquerque, o Veridiano Tavares, a Maria Paulucci, a Ticiane Souza Matos, a Ana Carolina Borges, a Alana, tantos que enviaram mensagens para nós, Senhor, a Daniela Santos, a Giovana Damascena. Rezo ainda, Senhor, pela Valéria Araújo, a Nazaré Barreto, a Fernanda Cecília, a Débora Raposo, a Carol Bio, a Jaque Andrade, a Kelly Rejane, a Renata Almeida, a Lane Ramalho. Rezo, Senhor, também pela Aline nos acompanhando, por todos, Senhor, que acompanham, que rezam conosco pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Senhor, eu te peço, derrama agora o teu sangue sobre nós, Jesus, o teu sangue precioso que cura, que salva, que liberta. Lava com teu sangue, Jesus, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos bens, os nossos relacionamentos, Senhor. Lava com teu sangue precioso. Relacionamentos entre noras e sogras, entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre esposos e esposas, entre irmãos, funcionários e patrões, amigos, funcionários, colegas de trabalho. Lava os nossos relacionamentos com teu sangue. Jesus, proteja-nos contra toda inveja pelo poder do teu sangue. Jesus, cubra-nos, blinda-nos com teu sangue, a nossa mente, nossas emoções, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, que a inveja não nos atinja. Liberta-nos também da inveja que nós sentimos. Às vezes nós damos outros nomes, perseguimos, mas o que nos motiva é a inveja. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Liberta-nos da inveja que nos fere. Liberta-nos da inveja que faz com que nós fiquemos tristes e azedos, nos amargando por dentro. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Lava as nossas emoções feridas pela inveja, pela calúnia com teu sangue. Lava com teu sangue também, Jesus, as nossas lembranças e memórias. Às vezes trazemos lembranças dolorosas do passado. Cura-nos, Senhor. Cura-nos das lembranças dolorosas. Cura-nos, Senhor. Lava com teu sangue, Jesus, a nossa mente. Quantas vezes nós trazemos na mente aquilo que eu falava, Senhor? Os padrões catastróficos de pensamento, os pensamentos acelerados, os pensamentos de ansiedade, de fobia, de medos irracionais. Liberta, Jesus, a nossa mente pelo poder do teu sangue. Quantas pessoas, Senhor, oprimidas na mente. Liberta agora, Jesus, pelo poder do teu nome e do teu sangue. Lava-nos, Senhor, com teu sangue. Dos pecados que cometemos, lava-nos, Senhor, com teu sangue. Das contaminações espirituais, lava-nos com teu sangue. Das consequências funestas dos nossos erros, lava-nos com teu sangue. Lava a nossa memória, Senhor, de toda impureza, de todo pensamento doloroso, de trauma, de toda pornografia. Lava nossos pensamentos. Lava dos pensamentos de ódio, dos pensamentos de morte, de autodestruição, da autossabotagem. Liberta-nos pelo poder do teu sangue e do teu nome, Jesus. Liberta-nos da tristeza, da depressão, pelo poder do teu nome, Jesus.
Liberta-nos de tudo aquilo que nos oprime na nossa mente. Quantas pessoas, Senhor, com pensamentos suicidas, de morte. Quantas pessoas com pensamentos depressivos. Quantas pessoas com pensamentos ansiosos. Liberta agora a nossa mente em Teu nome, Jesus. Pessoas que não aceitam o próprio corpo, a própria aparência, e por isso ficam invejando as outras. Se sentem inferiores porque estão acima ou abaixo do peso. Liberta a nossa mente dos padrões que foram lançando sobre nós e que não permitem com que nós nos aceitemos como nós somos. Liberta a nossa mente, Jesus, de toda a escravidão, dos pensamentos negativos. Sim, Senhor, muitas vezes nós fomos cedendo à tentação nos nossos pensamentos, na nossa mente. Nós fomos aceitando a tentação. Sim, Senhor, as sugestões da tentação chegaram na nossa mente e nós não soubemos dizer não. Nós fomos cedendo, aceitando, Senhor. Isso foi dominando a nossa mente. Liberta a nossa mente de toda sugestão consentida da tentação. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue, Jesus. Eu Te imploro. E liberta-nos das consequências dos nossos pecados. Retira, Senhor, a ira do nosso coração, da nossa mente. Quantas pessoas estressadas, raivosas, iradas, Senhor, briguentas. Amansa esse coração, Jesus. Quantas pessoas, Senhor, se sentindo agora tristes porque foram abandonadas, traídas, deixadas de lado, usadas e depois descartadas. É isso que essa pessoa está sentindo agora. Cura esse coração. Essa pessoa que se decepcionou demais com o marido que foi embora. Essa pessoa que foi usada pela própria irmã e depois descartada. A irmã a passou para trás em um negócio envolvendo dinheiro. Esse idoso, Senhor, essa idosa se sentindo só, inútil, cura esse coração. Quantas pessoas, Senhor, sofrendo de solidão nessa pandemia, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, carentes, cura esse coração carente. Liberta essa alma que se sente só. Traz uma nova esperança, Senhor, um novo gosto, um novo ânimo. Ora la bacandara, kibiria la masuria la badia la dia la dia la dia la dia la bara, shibiria la, faz a tua obra no teu povo, Senhor. Visita essa mulher rezando pelo seu marido, Senhor. Essa mulher rezando pelo seu marido que está no vício da prostituição, da bebida, da pornografia. Liberta esse marido, Senhor. Liberta essa família, Senhor. Liberta essa casa sofrendo tanto com esse vício. Sim, Senhor, eu te entrego a Daniela Santos, que está aqui mandando mensagem, a Giovana Damascena, a Camille, Senhor. As mensagens não param de chegar aqui no Instagram. Eu rezo por cada um desses filhos e filhas, Senhor, sofridos, situações aqui que eu nem me sinto autorizado a mencionar. A Hilda Libório, Senhor, rezo por ela, pela sua família. A Lilian Santos, a Mariana. Vem trazer cura, Senhor. Vem trazer libertação para a vida da Ivone. Todos, Senhor, aqui nesse celular, nas redes sociais, no WhatsApp, te apresento agora, Senhor. Traz libertação, traz cura, Senhor. Traz salvação. Eu sinto que o Senhor está libertando pessoas que estavam sendo dominadas por um medo muito grande. A palavra é essa, dominada. Você estava sendo filha, filho, dominado por um grande medo. Uma insegurança. Você foi deixando esse medo entrar na tua mente, ele foi fazendo ninho. Você tem medo de tudo, medo de morrer, medo de viver, medo das pessoas, medo do céu, medo do inferno. O Senhor está te libertando desse medo e dizendo: acalma o teu coração, confia em mim. Pessoas que estavam muito agitadas, estressadas, raivosas, o Espírito Santo está acalmando você. E você que precisa resolver uma situação muito difícil, o Senhor está te dizendo: não é na ansiedade, nem na agitação, nem de forma violenta, truculenta que você vai resolver isso, mas é com o meu Espírito, é na oração, é esperando em mim, é recebendo de mim a pedagogia certa, que você vai conseguir conversar com essa pessoa, tirar satisfação, resolver essa situação. Pessoas que foram lesadas em negócios, você que tem uma empresa, sua empresa está falindo, você está desesperado, o Senhor está acalmando o teu coração. Ele diz: eu sou a tua rocha, e venha o que vier, eu te sustentarei. O Senhor também está libertando pessoas que você tem andado tão ansioso que isso tem atingido o seu intestino. Você não tem ido ao banheiro, você tem
dormido mal, você tem tido gastrite, úlcera, queimação, o Senhor está curando você. Pessoas que estavam tão tensas, o Espírito Santo está acalmando você agora. Obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Venha curar, Senhor, esse coração cansado. Venha libertar, Senhor, essa pessoa abatida. O Senhor me dava uma imagem de uma pessoa muito abatida, cansada, com uma olheira tremenda. Deus sabe quanto você está cansada de lutar sozinha. Mas o Senhor diz, você não está sozinha. Eu sou o teu Deus, descansa agora em mim. O Senhor está derramando uma grande paz sobre o teu coração. O Senhor está te consolando das lutas que você tem vivido, e você sabe quais são. O Senhor está trazendo uma grande paz para você. E o Senhor também está tocando várias pessoas que, quando você entrou nessa adoração, o sentimento que havia dentro de você era o seguinte: tudo está perdido, não tem mais o que fazer nessa situação. O Senhor te diz, não está tudo perdido. Eu sou Deus. Talvez até hoje o Senhor está te dizendo, você deu muitos tiros na água, muitos murros em ponta de faca, porque você quis fazer do teu jeito. Mas te diz o Senhor, agora eu vou te inspirar. E se você fizer do meu jeito, vai dar certo. Eu sou Deus. Eu abro portas onde você sequer imagina. Eu trago cura, eu trago libertação, diz o Senhor. O Senhor te dá essa ordem. Não vá mais do seu jeito, com a sua ansiedade, no seu tempo, de forma truculenta, agitada. Não, pare, reze. Espere em mim, te diz o Senhor. Eu vou te inspirar e vou te dar a pedagogia certa. E você vai ter a vitória. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Confia em mim, olha para mim, não para os problemas, não para as tribulações. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você vai receber agora, filho amado, filha querida, essa bênção com o Santíssimo que sela em você e na sua família o que o Senhor já realizou nessa noite. Acalma o teu coração, fique em paz. Está tudo na mão de Deus, tá? Você não vai resolver sozinho. Se saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. Confia. Renova a esperança. Vai dormir em paz. Deixa na mão dele esse problema. Amanhã ele vai abrir um novo caminho. Ele vai te dar uma nova sabedoria. Ele vai te dar uma nova perspectiva dessa situação. Com ele você vai mais longe. Confia. Ele é o teu Pai. Receba essa bênção com o Santíssimo que sela esse momento.